A um vídeo anterior dessa série, eu me referi à avareza como sendo o pior pecado capital de todos, porque a avareza ela leva ao apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro, e isso gera uma ganância e falta de escrúpulos. Para o cristianismo, o pior pecado capital é o que nós vamos abordar hoje, que é o pecado da soberba. A soberba leva à ruína, e é o princípio do anjo caído. Ele se achou mais do que o Criador, e por isso a soberba dele foi a ruína dele. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Nós estamos em novembro de 2021, é uma época em que se aproxima o Natal e também o nosso povo está passando por um momento de perda de uma representante da música, uma grande representante da música que faleceu, sofreu um acidente, e a gente vai falar um pouco disso também. Tudo relacionado ao pecado da soberba, ok? Então vamos para frente, sejam bem-vindos ao Expertise Carioca. E aí, tudo bem? Meu nome é Armando e o meu objetivo no canal Expertise Carioca é levar até vocês fatos, crônicas, experiências 50+, para que eu possa contribuir da melhor forma possível para as tuas tomadas de decisão, reflexões e que você tenha uma determinação inabalável em busca dos teus objetivos. E trazendo para a conversa hoje, a gente vai falar sobre o último pecado da série dos 7 pecados capitais, a soberba. Essa saga de 7 vídeos foi feita com muito carinho, eu espero que vocês tenham gostado, e aqui na descrição tem a playlist onde vocês poderão assistir os outros conteúdos, ok? Para vocês terem uma ideia, né? Em se falando de soberba, o próprio nome do meu canal, Expertise Carioca, né? Nada mais soberbo do que isso, não é verdade? E todos nós, em algum momento, nós cometemos um desses 7 pecados. A questão é se isso faz parte da tua personalidade ou se isso é pontual. Porque é tão bom quando a gente conhece uma pessoa que é genuinamente modesta, humilde, a gente tem vontade de ficar perto desse tipo de gente. Ao passo que uma pessoa arrogante, uma pessoa que está ali snob, né, uma pessoa que te trata como se tivesse o rei na barriga, né, quando a pessoa te olha de cima para baixo. E o pior é quando a pessoa te vê como uma espécie de súdito em que você tem que aceitar todo tipo de abuso que essa pessoa bem entender em relação à sua pessoa. O pior é se você aceitar isso, aceitar migalhas de alguém que não merece a tua plenitude, você por inteiro, enquanto a pessoa está te tratando ali como uma pessoa qualquer, como se fosse um privilégio você conviver com ela. Então essas pessoas soberbas, elas têm um excesso de orgulho, elas te veem como uma pessoa de menor valor, elas te veem como um ser humano de segunda categoria, e chega um momento que você se encontra numa relação com uma pessoa desse tipo, seja profissional, seja afetiva, seja de amizade, porque em determinado momento você se vê numa cilada em que você se envolveu com uma pessoa abusiva. Essa pessoa abusiva certamente é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, e que você precisa se livrar daquilo. Se você tiver autoestima, se você tiver amor próprio, vai chegar um momento em que a tua intuição vai falar mais alto, em que você vai perceber os sinais e você vai começar a querer sair fora daquilo. Isso com um forte indício de você se rebelar contra essa pessoa depois que você consegue se livrar daquela relação abusiva. Porque cai a tua ficha que em determinado momento você se sentiu culpado por uma coisa que não era culpa tua. E você fica muito chateado por ter caído na cilada de ter se sentido inferiorizado em relação a uma pessoa que não tem absolutamente nenhum valor. E chega um momento em que você mesmo fica se questionando se você não foi o culpado daquilo tudo ter acontecido. Porque a pessoa te faz sentir culpado, a pessoa te faz sentir de um jeito em que você, peraí, só que tem um detalhe, o soberbo ou a soberba, ele não se questiona se em dado momento ele foi culpado de alguma situação, se ele provocou algum sentimento ruim naquela outra pessoa. Só que tem um detalhe, o soberbo ou a soberba, ele não se questiona. Essa é a principal diferença de uma pessoa saudável da que não é. Ela não se questiona, ela acha que ela está certa e que você que é o medíocre da situação. Ou seja, ela vê em você o espelho dela própria. E isso é o que te salva. Porque quando você é um empata, quando você vê a necessidade de sair de uma relação abusiva, você sofre por causa daquilo. Essa é a diferença de uma pessoa que tem empatia por outra. Porque cancelar alguém é uma coisa horrível, não é legal. Ainda que você esteja sofrendo com aquilo,
pelos abusos daquela pessoa. Porque quando você precisa se livrar de uma relação abusiva, de uma pessoa abusiva, seja em que instância for social da tua vida ou afetiva, essa é a principal característica de uma pessoa que tem empatia pelaquela que não tem. Porque cancelar alguém dói, faz mal. Porque você gostaria que fosse ao contrário, você gostaria sempre que a coisa desse certo. Porque a pessoa que não tem empatia, ela não está nem aí para você. Ela aceita aquilo ali como normal, ela te julga, te condena, parte para frente, já engata numa outra relação, transfere toda aquela situação mal resolvida da vida dela para uma outra pessoa. E quando você se questiona que você que não é o soberbo, o narcisista, a pessoa nociva da relação, seja ela qual for, é o maior indício de que você não é nada disso. Porque você se questiona, você em dado momento, pô, caramba, será que eu sou isso? Enquanto narcisista, enquanto soberbo, ele não pensa isso não, ele simplesmente toca a vida dele para frente, ele já engata numa outra relação, ele já deixa para lá você, te descarta literalmente. Enquanto você sofre porque você está cancelando uma pessoa da tua vida. É sempre muito ruim para a pessoa que tem empatia para outra isolar-se. Ela se isola em prol da sua saúde mental, mas isso é com base num sofrimento, porque você quer distância daquela pessoa, porque aquela pessoa te faz mal, te fez muito mal, e a pessoa simplesmente não percebe. Ah, poxa, que tanto mal é esse que eu te fiz? Porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, a gente foi um pecador desses 7 pecados capitais. O problema é quando isso faz parte da nossa índole, da nossa personalidade, quando nós agimos dessa forma o tempo inteiro. E se você tem na soberba um traço do teu mau-caratismo, saiba você que a lei da causa e efeito ela é implacável. E a conta vai chegar na tua vida com certeza absoluta. Isso não tem nada a ver com praga de A ou de B. É o que você planta, é o que você vai colher. Pode ter certeza disso. Então nós estamos chegando no final do ano, em que o período natalino se aproxima, em que as pessoas são tomadas no planeta inteiro por um sentimento de bondade, em que é um momento de você perdoar, um momento de você reconsiderar coisas ruins que te aconteceram na tua vida. E aí nós vamos reunir mais uma vez alguns fatores de soberba nesse final de pandemia, se é que é um final de pandemia de fato, dessa pandemia cinematográfica que assolou o planeta como um todo. Se as pessoas realmente elas estão imbuídas num sentimento de fraternidade, de perdão, de compaixão pelo próximo. Agora nós tivemos uma perda, por exemplo, de uma cantora chamada Marília Mendonça, um estilo musical que foi batizado de sofrência, onde essa cantora ela era o ícone dessa geração e dessa cultura. Na verdade, esse tipo de música sempre existiu, antigamente era chamado de brega, na época do Valdir Soriano, entre outros. O Valdir Soriano era o ícone da época. Então, sempre houve esse tipo de música falando sobre traição, sobre chifre, só que o problema é que a sofrência, ao contrário do brega, ela não é mais uma música em segundo plano, é uma cultura que está influenciando toda uma nação. Olha, Marília Mendonça, onde você estiver, você é uma pessoa humilde, nós temos exemplos disso. Mas a cultura das músicas que você passou para o povo brasileiro é uma cultura em que é legal encher a cara, a mulher encher a cara, o homem encher a cara de cachaça, em que vale a pena você dar o troco numa traição, em que você trair de novo, você ser reativo. Isso não bota ninguém para frente, isso muito pelo contrário, isso leva as pessoas à ruína. Então as pessoas não se dão conta que o resultado dessa cultura na sociedade é de casais que não dão certo, casais que não se acertam, casais que se descartam com facilidade e depois fica um acusando o outro de que o outro que não presta. Esse é o teor dessas músicas. E por incrível que pareça, esse é o principal fundamento da soberba. A soberba leva à ruína, em que a mulher está empoderada. Empoderada de quê? De agir como homem? De fazer uma fila de homens? Então a cultura do cancelamento, em que é bacana você encher a cara de cachaça, em que a mulher hoje está agindo, ou mulheres empoderadas que estão agindo como se fossem homens, até onde isso vai parar? Aí se a gente fala até onde isso vai parar, aí você está sendo preconceituoso, aí vem a galera da lacração te criticar. E antigamente isso era uma cultura que era chamada para o povão.
Hoje em dia não tem mais essa de povão, tá todo mundo embarcando nessa arca achando que é legal esse tipo de cultura. A gente está vendo que isso daí está indo contra a essência, contra a naturalidade feminina, contra a naturalidade masculina. Não tem como dar certo. Não se trata mais de conservadorismo ou de progressismo. A gente está vendo acontecer aos montes, crianças sendo concebidas sem pais, sem mães, crescendo às avessas de qualquer jeito. E isso tem uma consequência terrível no futuro para a nação como um todo. Então, galera, era isso que eu queria dizer para vocês, finalizando com esse vídeo sobre soberba, os 7 pecados capitais. Eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. E para você que chegou até aqui, eu te agradeço a permanência, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino para você receber novas notificações quando eu fizer um vídeo novo, ok? Muito obrigado e até a próxima vez!